Jogo, tá? Temos alguns minutos de linha de passe. Vamos falar do jogo da vitória do Corinthians. Afinal de contas, foi a primeira vitória do Corinthians fora de casa no campeonato. E quem começa falando sobre ela é Vanderlei Luxemburgo. O professor tá alegre hoje. A gente toma uma porrada no jogo seguinte e vem tudo de novo, cara. Pô, só ganhou o jogo fora, que não sei o quê, como foi contra o Atlético Mineiro. Perdemos em seguida, não adiantou nada. Cara, bem claro, acabei de falar pro jogador do vestiário, deliciem a vitória, né? Fiquem alegres pela vitória, foi muito importante para nós, mas termina aqui. Amanhã, quando vocês se apresentarem, começa todo o nosso trabalho visando o próximo jogo e visando a competição como um todo. Melhorar cada dia mais, para nós objetivarmos alguma coisa grande na frente. Então, é o momento de falar para os jogadores, colocar os pés no chão, entender que eles trabalharam muito para essa vitória, mas foi uma vitória boa, mas tem muita coisa na competição para acontecer, boa ou negativa, ou ruim. Vai depender daquilo que nós vamos produzir. Corinthians fora de casa nos últimos 10 jogos, né? Como visitante, conquistou a primeira vitória hoje, tinha um empate. Quem não invadiu a Vila, agora vai invadir. E no Campeonato Brasileiro havia perdido todos os jogos, né? Aí é um recorte de outras competições também, mas no Campeonato Brasileiro havia perdido. O empate é com o Argentino Júnior no jogo que precisava vencer, né? 0-0 na Libertadores. E hoje produziu no começo para vencer. Eu acho que quando o Corinthians constrói a vantagem de 2-0, a vantagem, ela correspondia ao que o jogo apresentava. Perfeito. Fora o gol que o Santos marcou, que foi bem anulado, com toque de mão ali do Speed Mendonça e tudo, mas o Corinthians produziu para fazer 2-0. Não tem dúvida nenhuma, o Corinthians estava merecendo demais abrir o placar, o Corinthians acho que mereceu o seu segundo gol, jogou o primeiro tempo para ganhar a partida e o gol que foi bem anulado, acho que não refletiria, né? O empate por 1-1 naquele momento não refletiria o que vinha sendo o jogo. Então, é isso, né? Acho que tecnicamente, inclusive, toda a revolta do torcedor santista é compreensível, não se justificam as atitudes, mas tem um mérito muito grande do Corinthians pelo que ele conseguiu fazer no jogo, criando várias oportunidades. O Yuri Alberto acaba, para sua sorte, até fazendo o gol, não que ele tenha finalizado muito bem no gol que ele marca, né? Mas ele já tinha perdido uma outra chance, até para ilustrar o quanto o Corinthians vinha produzindo, ele já tinha perdido uma outra chance de um jeito que ele não poderia perder. Não digo que ele não poderia perder aquele gol, sim, mas não chutando da maneira como ele chutou, né? Se tem uma defesa, se a bola vai na trave, é outra história. Então, assim, o Corinthians mereceu a vitória. Depois, é claro que se você for olhar as estatísticas, você vai ver até mais finalização do time do Santos e tudo mais, pelo segundo tempo, que foi, claro, um segundo tempo já condicionado pelo resultado. Então, eu acho que, no fim das contas, olhando para o que foi a partida, a vitória do Corinthians é uma vitória contundente, porque é uma vitória que reflete a superioridade do time do Vanderlei. Não dá para falar que foram 90 minutos no mesmo nível, né? O segundo tempo caiu muito, mas assim, o tempo da superioridade foi pleno para justificar os 2-0. O jogo estava no começo e o gol já estava caindo de maduro, né? Até pela chance que o Yuri Alberto perdeu ali. E eu sei que é chover no molhado, mas a temporada que faz o Roger Guedes, né? Assim, incrível. É absurdo. Mesmo na jogada do gol, ele esconde o passe até o último momento, ele acha ali o Juan, que aliás também foi muito bem, mas mais um jogo muito, muito bom do Roger Guedes. É muito bom pelo seguinte, porque o contexto para ele jogar bem não ajuda, que é o Corinthians. Ao contrário. Né? É o seguinte, é um cara brilhando num time que o companheiro dele de lá está em crise, no futebol, que é o Yuri Alberto. Aquela finalização que o Jean falou, foi realmente, foi para fora. Sim. A do gol, no meio do caminho, não sei para onde ela ia, mas bateu no jogador do Santos e entrou. Então, o Yuri Alberto destoa, sim, mas do ponto assim, positivo. Né? Não, eu vejo o Roger Guedes. O Yuri Alberto destoa um pouquinho negativamente. Até pelo que ele pode jogar. Ele pode jogar, claro. Pelo potencial que ele tem. E pelo esforço do Corinthians para contratar. Deu metade do Corinthians para trazer ele. Né? Agora, o que eu vejo eu vejo 2 jogos bem aleatórios. Um do Corinthians, outro do Santos. O do Santos num nível assustador. Assim, super aleatório. Qualquer coisa, é um time mal organizado, um time que a defesa, você está olhando assim, o time está todo lá na frente, os jogadores de defesa ficam atrás da linha de meio de campo. Eles não têm segurança e coragem para subir também, um pouquinho e se aproximar. Então eles ficam numa situação de contra-ataque,
Se vem um atacante no mano a mano, você está esperando um cara que está vindo a 120 por hora e você está parado. Quer dizer, não é tudo errado. E o Corinthians foi um pouco superior, mas ainda num modo aleatório também. Então, o Vanderlei está correto. Você ganhou esse aqui, o próximo é Atlético no Paraná, fora de casa. Também certeza não tem. E não tem um futebol superior ao do Atlético. Não tem jogado assim. Então, ainda tem muito que se fazer, que se trabalhar, para sair desse jogo aleatório que conseguiu produzir uma vitória, porque é diferente do aleatório do Santos e o aleatório do Corinthians com o Roger Guedes. O Roger Guedes faz o passe, aprofunda a bola, cruzamento para trás, gol do Yuri Alberto. Quer dizer, ele sai para articular o jogo e ele consegue fazer isso. É verdade. Nós temos a imagem, inclusive, que foi captada pelo próprio Corinthians e por nós, né? Pela nossa equipe lá na Vila Belmiro. Depois do jogo... Cara, isso vai doer tanto amanhã. O Yuri Alberto atravessou parte do gramado, não sei se foi o gramado todo ali, de joelhos. Não, tá de joelheira. Agradecendo o uma gol promessa, mas também... que saiu, né? Garantir. O gol que saiu, obviamente, ele está muito incomodado. Ele está tecnicamente incomodado. Ele está psicologicamente incomodado com a má fase. Foi cobrado, chamado de jogador de... Não sei qual, não foi videogame. Podcast. Podcast, jogador de podcast. Esse peso todo financeiro citado pelo Calçade vem para os ombros dele, na má fase. Claro. Né? O cara chegou à seleção brasileira e depois daquilo fez muito pouco com a camisa do Corinthians e o Corinthians passando pela fase que está. E isso tudo Então, Paulo, acabou culminando eu só acho, nesse momento. Eu só acho o seguinte, é muito claro que emocionalmente ele está com bastante dificuldade para lidar com o peso de jogar num clube desse tamanho em uma fase, com a expectativa que foi colocada por questões que vocês acabaram de dizer. Ele não tem culpa por quanto pagaram nele, tá? Isso vamos ser bem claros, porque eu acho ele bom jogador, bom mesmo, não bom jogador. Aqui no Brasil acontece muito, o jogador entra no noticiário e tem uma expectativa de contratação. Vem, não vem, não vem, quando ele vem, o jogador ficou muito maior ou muito melhor do que ele realmente é e ele vai entrar em campo depois. A realidade vai vir à tona. E nesse caso, o Corinthians tem um monte de problemas. O Calçade acabou de elencar vários. De marcação, de posicionamento, de outros jogadores que ganham muito e não conseguem jogar, outros que são históricos e não conseguem, recebem salários enormes e não conseguem jogar. O Corinthians está reformulando o grupo, o campeonato em andamento, e isso é claríssimo. Jogadores campeões do clube, grandes jogadores que estão em campo e não conseguem render mais como rendiam. E foi tudo para as costas do Yuri Alberto. A diretoria com 900 e poucos milhões de dívida mais o estádio, foi tudo para as costas do Yuri Alberto. É difícil de lidar. Mas, de alguma forma, para que ele consiga vencer no clube, ele vai precisar lidar. É difícil, mas é assim que funciona. E eu acho que esse é um jogador que precisa de apoio. Muito mais do que crítica. Porque eu não vejo nele um cara preguiçoso, eu não vejo nele um cara omisso, posso estar equivocado, mas eu não vejo nada disso nele. E ele, tecnicamente, e fisicamente, é um dos jogadores mais capazes do elenco. Então, jogaram tudo nas costas dele. E essa cena... Aí as pessoas vão interpretar como quiserem, eu tenho os meus colegas aqui. Eu sei que o corintiano que... Olha, vai lembrar ali de vários jogadores, vai lembrar do saudoso Ricon, vai lembrar do Vladimir, vai lembrar de outros grandes jogadores, do Ronaldo, vai olhar para o Cássio, vai falar assim, não, isso não pode acontecer no meu clube. Mas é o que o cara está sentindo e para o Corinthians é melhor que ele consiga jogar o que ele pode, com o apoio isso vai ser mais viável. Eu sou muito pragmático com isso.